Veja os destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Atitude de desrespeito do vereador Daniel Barros repercute em sessão na Câmara. Prefeitura de Caxias divulga novo decreto municipal. Profissionais de educação de todas as faixas etárias já estão sendo vacinados em Caxias. E ainda, especialista alerta sobre a exposição excessiva dos olhos à luz das telas de computadores. Terça-feira, 4 de maio, o Jornal da Guanaré está no ar. Boa tarde. A gente inicia a edição de hoje falando do desrespeito realizado pelo vereador Daniel Barros no último domingo. O parlamentar adentrou a UPA sem os devidos aparatos e expôs os pacientes durante uma transmissão ao vivo via Instagram. A atitude foi desaprovada e criticada pelos vereadores na sessão remota desta segunda-feira. Nas ruas, a população de Caxias condenou a atitude do vereador Daniel Barros, que invadiu a unidade de pronto atendimento de Caxias no último domingo e expôs pacientes que estavam em atendimento em uma transmissão ao vivo em sua rede social. Eu não acho correto, até porque todos que estão lá estão convalescentes, né? Então, eu acho que cada um merece o respeito, principalmente ele, que é uma pessoa pública. O vereador adentrou a unidade sem os devidos paramentos. Além disso, não fez comunicado prévio à unidade de saúde. Aliás, para se adentrar a uma unidade hospitalar de saúde, é necessária a prévia comunicação, a fim de não se colocar em risco a saúde dos pacientes. O acesso a qualquer unidade de saúde, ela tem que ser um acesso autorizado. Primeiro, em se tratando de pacientes, porque temos que preservar a imagem do paciente, o quadro do paciente, muitas vezes até o familiar, é preciso ser autorizado, não pode ser livre acesso, principalmente agora, em época de pandemia. A gente não pode estar sendo exposto a nossa imagem do profissional, do paciente, só pode deixar ser filmado se for autorizado. O assunto repercutiu na Câmara Municipal. As vereadoras Cíntia Lucena e Ângela Machado condenaram a atitude do parlamentar, dizendo que faltou empatia e respeito aos pacientes. Enquanto moradora do lado de lá do rio, enquanto está vereadora, e querer honrar o nome dos vereadores, repudiar aquele ato do nobre colega em expor pessoas. Nós já sofremos com esse grande mal, que é essa doença. Ainda vem as questões psicológicas que também nos atormentam. Aí você vai para dentro de uma UPA, fazer um vídeo ao vivo, colocar todo mundo à mercê de politicagem, vereador. Vamos ser mais empáticos com as pessoas. O vereador professor Chiquinho lamentou que o parlamentar tenha tomado tal atitude, em total desconexão com as normas adequadas e desrespeitando as famílias assistidas na unidade. O mesmo fez o vereador Ricardo Rodrigues, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Nós vimos ali a exposição de pessoas que estavam internadas, ninguém sabe por qual motivo tem suas internações, e alguém adentra um estabelecimento. Já existem leis que já foram imputadas em outros estados, no governo federal, da proibição de a imagem não autorizada, entendeu? Imagem não autorizada dentro do setor público da saúde, especificamente. Nós não podemos extrapolar a legislação brasileira. E quando se trata de sistema de saúde, nós temos que ter bastante cautela, porque lá tem pacientes e nós não sabemos a gravidade desse paciente, só o médico que vai saber essa gravidade. Eu lamento a atitude do vereador e espero que isso não possa se repetir. Um ato de desrespeito e vergonhoso, ainda mais vindo de um representante do povo. E olha só, a Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Combate ao Roubo de Cargas, deflagrou a operação chamada Noturna. Durante a operação, a polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e acessórios e ainda 2 pessoas foram presas por porte ilegal de arma. A ação policial que investiga o roubo de cargas ocorreu nas cidades de Caxias, Pirapemas e Imperatriz. O home office foi a medida adotada pela maioria das empresas em todo o mundo.
uma saída para manter a produtividade. Em outubro do ano passado, em plena pandemia, 7,6 milhões de pessoas estavam trabalhando em home office. Maluf coordena uma equipe de vendas de uma multinacional com atuação em vários estados do Brasil. Antes, viajava todo mês para se reunir com os colegas de forma presencial. Agora, o encontro é pela internet. A quarentena imposta pela pandemia da Covid-19 mudou a forma de trabalhar. Nós que somos homens de venda, a gente depende desse contato com o cliente, né? E aí, quando a gente se viu praticamente acuado em não poder mais sair, não poder mais viajar, e não poder mais ter esse contato, a gente teve que buscar alternativas, né? O home office foi a medida adotada pela maioria das empresas em todo o mundo, uma saída para manter a produtividade. Em 2018, 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam desta forma. Em outubro do ano passado, em plena pandemia, esse número dobrou. 7,6 milhões de pessoas estavam trabalhando em home office no Brasil, segundo dados do IBGE. Marcos é uma dessas pessoas. Professor há 23 anos, o contato direto com os alunos era nas turmas, mas a sala de aula mudou. Foi parar na internet e com redução de carga horária de trabalho. A nossa formação de professor não foi feita pensando nem em educação à distância, nem no período remoto. Então, à medida que a coisa foi acontecendo, a gente teve que ir aprendendo a lidar com as novas tecnologias, com os aplicativos, com os programas, isso no convívio com os colegas. Adaptar-se ao novo formato é difícil. É preciso disciplina e organização para separar o trabalho dos assuntos domésticos. A telemedicina entrou na rotina de trabalho do Dr. Marcelo. Desde o ano passado, ele intercala consultas presenciais e atendimentos online. Então, por exemplo, na medicina clínica, a gente tem muito o exame clínico, o exame físico. E isso foi uma das grandes mudanças que aconteceu nesse último ano. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, 22% das profissões brasileiras podem ser exercidas assim, de forma remota. O grande desafio é a adaptação. E quem está à procura de uma vaga de emprego em plena pandemia já deve ter, mais do que nunca, habilidades mínimas com a internet e com as novas tecnologias. O universo tecnológico, tudo que é referente a redes sociais, a tecnologia, está em crescente. Algumas outras áreas, em contrapartida, estão se reinventando, porque o próprio universo tecnológico, com aplicativos, com formatos mais modernos, tirou um pouco, enxugou um pouco do mercado de trabalho esses profissionais. A Prefeitura de Caxias divulgou um novo decreto que flexibiliza o funcionamento de algumas atividades comerciais e reforça os cuidados que deverão ser tomados pelos estabelecimentos. O decreto municipal número 210 suspende reuniões, eventos em geral, aulas presenciais em instituições de ensino público no período de 3 a 9 de maio de 2021. As atividades e serviços autorizados podem funcionar nesse período das 5 da manhã às 22 horas. Dentre as novidades trazidas pelo decreto está o atendimento presencial no setor público com 25% da capacidade do ambiente. Além disso, a sala de cinema também vai poder funcionar com 50% da capacidade, além dos bares, trailers, lanchonetes, que também podem funcionar desde que estejam com 50% da capacidade e todos cumpram as medidas de distanciamento social. Os estabelecimentos religiosos podem funcionar com 50% da capacidade. As academias também podem funcionar seguindo os protocolos de saúde. Os serviços de urgência e emergência continuam normalmente sem interrupção. Cabem às forças de segurança fazerem cumprir o decreto municipal. Em abril, o preço médio da gasolina registrou variação positiva. Desta vez, a oscilação foi bem menor do que a verificada no mês anterior, quando o valor saltou 10,94% em relação a fevereiro. Em abril, pelo 11º mês consecutivo, o preço da gasolina teve uma variação considerada positiva. Desta vez, a oscilação foi bem menor do que a verificada no mês anterior, quando o valor saltou
de 10,94% em relação a fevereiro. Com a alta de 0,18% em abril, o valor do litro foi vendido em média de R$ 5,73. As informações constam em levantamento do Valicard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Obtidos por meio de registro das transições realizadas entre os dias 1º a 29 de abril, com o cartão do abastecimento Valicard, em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que as maiores altas foram registradas no Amazonas e no Acre. Por outro lado, 10 estados registraram queda no preço médio do combustível. As maiores reduções ocorreram em Santa Catarina e na Bahia. As capitais do Rio de Janeiro e Acre foram as que apresentaram maiores preços no mês de março. Com imagem de Antonioni Júnior, Jardel Meida para o Jornal da Guanaré. E veja depois do intervalo iniciada a campanha de vacinação para todos os profissionais de educação em Caxias. E ainda as notícias de esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta em instantes. O Ministério da Educação, MEC, divulgou o calendário com os prazos de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada SISU, o Programa Universidade para Todos ProUni e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior. As datas estão todas disponíveis no portal da guanaré.com.br. E o fato que a pandemia trouxe inúmeros impactos para a sociedade. As mortes de milhares de brasileiros são mais que números. São vidas perdidas, dor e lutos das famílias, que em muitos casos foram devastadas pela doença. Em menos de um mês eu perdi 5 pessoas da família. Perdi um sobrinho de 22 anos, sem comorbidades, um jovem que tinha tudo pela frente. Perdi uma avó, perdi um tio, perdi uma tia e recentemente eu perdi meu pai, que de todas as dores foi a pior, né? É algo assim muito difícil de superar. Mal você se recupera de uma coisa, já vem outra. Foi uma fase que eu me senti extremamente tensa mesmo, aflita. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. É muito complicado. Usem máscara, usem álcool em gel, se protejam, protejam seus bebês. No Maranhão, a Covid-19 representou 23,9% do total de casos de óbitos registrados no estado. A diferença no Maranhão sempre esteve entre o dobro ou triplo de nascimentos comparados aos óbitos. A redução de nascimentos, de acordo com a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, é uma tendência no país. Já os registros de óbitos podem ser feitos em até 30 dias por familiares. Para cada um óbito, nós tínhamos 5 nascimentos. Era uma proporção lógica, normal, que vinha acontecendo antes da pandemia, né? E agora nos chamou a atenção que se aproximaram muito esses números, né? Nós temos hoje, nos cartórios, registrados 2 para 1, né? Então, a diminuição foi muito grande de nascimentos registrados. E os óbitos, não precisamos nem falar que está aí para todo mundo ver no dia a dia, muito mais pessoas falecendo em função dessa doença terrível aí que vem assolando a todos nós, né? É fato que a pandemia trouxe inúmeros impactos para a sociedade. As mortes de mais de 360 mil brasileiros são mais que números. São vidas perdidas, dor e luto para milhares de famílias que em muitos casos foram devastadas pela doença. Além disso, óbitos também representam perdas de recursos humanos, profissionais que atuavam no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as consequências desse impacto na população brasileira só serão avaliadas com dados mais consolidados. Essa questão demográfica, ela tem variações já estruturais entre os estados. A pandemia, ela também não chegou de forma uniforme. Ela teve vagas, né, inclusive ondas
em momentos distintos entre as unidades da federação, impactos distintos. Então, por isso que a informação atual dos registradores é perfeitamente válida e interessantíssima, mas para análises mais profundas, mais detalhadas, o dado estrutural é o que vai apontar o tamanho do impacto que nós estamos vivenciando hoje em nossa sociedade. Realmente lamentável todas essas perdas. Agora vem comigo, a gente vai mostrar para vocês um balanço dos casos confirmados, recuperados, número de óbitos em nossa Caxias. Confirmados já somam 10.590 casos. Testes rápidos, 44.839. Internações, 57. Recuperados, 9.292. E o número de óbitos, 333 pessoas já perderam a vida aí pela Covid-19. Agora a gente traz para vocês também o balanço das vacinas recebidas e aplicadas em Caxias. Caxias já recebeu 44.507 e doses aplicadas já 40.092. Lembrando que esses dados vocês aí de casa também podem conferir no caxiasmar.gov.br. Todos os dias esses dados são atualizados. E olha só, nas últimas 24 horas foram registrados 381 novos casos e 35 mortes pela doença, isso a nível de estado. Mas nós observamos um número menor de novos casos. Isso depois das campanhas de vacinação contra a Covid-19. E falando em campanha de vacinação, em nosso município, profissionais de todas as idades da educação da rede municipal e particular já estão sendo imunizados. Teve início nesta segunda-feira a vacinação para os profissionais da educação de todas as faixas etárias, tanto da rede municipal quanto da rede privada que estão na ativa. A procura pela vacinação aumentou nesse público. Muito importante, né? Ainda mais nós que somos professores da educação, que estamos diretamente ligados com os alunos. E isso é uma vitória, né? Bom, a importância é muito grande que vai imunizar todos os pessoal da educação, principalmente. A vacinação está acontecendo das 8 às 17 horas na sede do SESI Senai, no residencial Hélio Queiroz, e aos sábados das 8 às 17 horas no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Os profissionais da educação que irão se imunizar devem apresentar no ato da vacinação os seguintes documentos: carteira de identidade ou documento de identificação com foto, CPF ou cópia de contra-cheque 2021. É mais uma esperança para todo mundo que vai vacinar, voltar a trabalhar com mais segurança, com mais aliviado. E só esperar a segunda dose e ser feliz agora. E lembrando, é muito importante que os profissionais da educação do município venham fazer a vacinação para ficar protegido, para proteger os familiares e que a gente consiga passar logo por essa fase, né? E agradecer também mais uma vez o SESI. A parceria da Prefeitura Municipal de Caxias com o SESI permitiu que a vacinação avançasse ainda mais. Já foram mais de 3.000 doses aplicadas e essa parceria vai se estender até esta semana. A gente está nesse esforço aí para poder colaborar dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que nos propomos e aquilo que nós podemos. E até fazendo um esforço para exatamente prolongar o acordo inicial que tínhamos para até esta semana. Vale ressaltar que de segunda a sexta a vacinação para os profissionais da educação é somente no SESI Senai. Aos sábados também no ginásio João Castelo, ou seja, aos sábados tem mais essa opção para os professores, gestores, todos que participam desse processo da educação. E veja, depois do intervalo, o especialista alerta sobre a exposição excessiva dos olhos à luz nas telas de computadores. E ainda, a faculdade particular realiza inauguração de rádio web. Nós voltamos em instantes. Com a necessidade do distanciamento social imposto pelo novo coronavírus, a tecnologia se tornou a única forma de continuar a trabalhar, estudar e se relacionar com amigos e parentes. Nossa equipe conversou com um oftalmologista que alerta que o uso excessivo das telas pode causar desconforto e prejudicar a visão. A Auricilene é secretária, trabalha no computador durante todo o expediente.
Além disso, ela usa o celular e agora assiste aulas pela internet. Praticamente o dia todo, né? Porque aqui no serviço tenho que estar em frente ao computador fazendo a ficha dos pacientes. Em casa, às vezes, também trabalho, estudo. Então, praticamente o dia todo. Está com a ajuda do óculos, mas também tem que ter o descanso. Com a pandemia, o uso de computadores, celulares e tablets aumentou, porque além de trabalhar e usar para o entretenimento, as pessoas usam para quase tudo agora. A exposição às telas desses aparelhos aumentou muito. O oftalmologista alerta sobre a exposição excessiva dos olhos à luz das telas de computador, celulares e tablets. Tudo começa com desconforto, dores de cabeça, irritação nos olhos, mas pode se tornar um problema de saúde. Além disso, quem já tem algum problema na visão pode se agravar. Apesar da gente reconhecer a utilidade dos eletrônicos, né, a gente sabe que o uso excessivo pode causar muitos problemas para a visão, que vão desde cansaço, né, dor de cabeça, né, aquele olho irritado, vermelho, lacrimejando, com sensação de areia, porque às vezes a gente fica tão focado nos eletrônicos que a gente esquece de piscar. Quando você pisca, você está lubrificando o teu olho. Já tem estudos mostrando que quando você fica usando eletrônico, você diminui até 60% a produção de lágrima. E esse detalhe, né, pode causar problemas na frente. Se você tiver problemas na visão, você pode piorar, né, com, por exemplo, os vícios de refração. O uso excessivo do computador e das outras telas, que podem emitir radiação, pode piorar uma catarata e algumas outras doenças mais na retina, por exemplo. O médico também chama a atenção para a exposição das crianças a esses aparelhos. Problemas que talvez surgiriam na terceira idade podem aparecer muito mais cedo. Lembrar também que a gente não pode, né, usar, por exemplo, em crianças eletrônicos muito cedo, menos de 2 anos, e depois de 2 anos tem que ter aquele tempo controlado. Não se pode jogar só eletrônico para criança e não permitir que eles tenham aquela infância sadia com outras brincadeiras, outras opções, até o ar livre mesmo. Também nós vamos ter doenças mais precoces, doenças da retina que poderiam vir depois dos 60, 70 anos, na terceira idade. Já está havendo na meia idade, 35, 40 anos, por uso excessivo de eletrônicos. O primeiro passo para evitar esses problemas na visão é mudar os hábitos, como dar intervalos no uso dessas tecnologias. Há também lentes especiais e colírios que podem ajudar a evitar os problemas da visão pela exposição às telas de computador, celular e tablet. Quem faz uso demais, que hoje é uma utilidade que infelizmente a gente não tem como tirar, é fazer intervalos, né, regulares, né? Cada 1 a 2 horas, tirar 5 a 10 minutos para o olho descansar. Nós temos, né, o uso de lentes, né, protetoras para a visão. Nós temos uma que protege contra a luz azul, o antirreflexo. Nós temos colírios também que hidratam e lubrificam o olho, que também ajudam. A pandemia também fez com que as escolas mudassem totalmente a sua rotina. As aulas presenciais foram substituídas pelas virtuais, o que acabou impactando o rendimento dos alunos. Em muitas escolas não houve negociação dos valores das mensalidades, o que foi apontado como um problema pelos pais. Por causa da pandemia, as escolas precisaram mudar a rotina. As aulas presenciais foram substituídas pelas virtuais, o que acabou impactando no rendimento dos alunos. Em muitas escolas, não houve negociação dos valores das mensalidades, o que foi apontado como problema por pais de alunos. Rafaela decidiu tirar o filho Luiz Henrique da escola particular, matriculou em uma comunitária e apostou nas aulas de reforço. A nossa decisão de tirá-lo da escola foi muito bem pensada inclusive na rotina. Ele não voltou para a escola até esse ano, ele ficou matriculado na outra escola, ele fazia as atividades da escola também, de lá, né? Fazia videoaula, tudo que a escola mandava, ele também fazia, e a professora particular desenvolvia as outras habilidades com ele. O presidente da Associação de Pais de Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão explica que famílias tiveram sua renda diminuída nesse período, o que ocasionou inadimplência. Mas isso não deve refletir em prejuízos para os estudantes. É importante lembrarmos que essa inadimplência não pode ocasionar a suspensão de provas e impedimentos dos alunos irem até a sala de aula também.
Tá? Outra reclamação que tem nos chegados é a questão do objeto pactuado na prestação do serviço educacional. Algumas escolas ofereceram o ensino híbrido e estão prestando só o remoto. E aí os pais têm questionado com relação ao desconto. Mas nesse momento que a gente pede é que busquem primeiro o entendimento administrativo antes de buscarem qualquer órgão de defesa do consumidor. A situação deles não é fácil, mas nós não podemos fazer devido às nossas dificuldades. Temos os nossos professores e os demais funcionários para serem pagos. Temos nossos compromissos financeiros aí vencendo e não é possível, como gostaríamos de fazer esse desconto, mas não é possível. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso para passarmos logo essa fase de pandemia, porque o sofrimento está geral. O PROCON orienta que os pais dos alunos procurem um diálogo com a instituição de ensino para negociar as dívidas e fala também sobre o que diz o Código do Consumidor sobre os casos de inadimplência. A orientação que o PROCON deixa é que o consumidor procure a escola para negociar a sua dívida, tentar dirimir esse conflito negociando, dialogando com a escola. É importante frisar também que quando há inadimplemento, quando há uma dívida, o consumidor não pode passar por nenhuma situação vexatória ou ser ameaçado, porque isso vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, segundo o artigo 42. O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, DETRAN, lançou a campanha do Movimento Maio Amarelo 2021, que tem o objetivo de realizar ações educativas para conscientizar e sensibilizar a população acerca dos riscos do comportamento inadequado do trânsito. Olá, Soyara, boa tarde. O Departamento Estadual de Trânsito, aqui no Maranhão, DETRAN, lançou na manhã de ontem, durante uma entrevista coletiva com a imprensa, a campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar as pessoas em relação aos cuidados no trânsito. Por conta da pandemia, a campanha esse ano será diferenciada e vai abranger o nível pela internet, levando conscientização, dicas e orientações aos motoristas. O lançamento foi feito pelo diretor-geral do DETRAN, Francisco Najib, e pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela. Também estiveram presentes à solenidade o presidente da Agência de Mobilidade Urbana de Serviços Públicos, Daniel Carvalho. Também o comandante-geral da Polícia Militar da PM, Coronel Pedro Ribeiro, e o comandante do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, Tenente-Coronel Joanilson Mota. E a prefeita de Axixá também esteve presente nesse encontro. O movimento Maio Amarelo é uma campanha de conscientização da sociedade com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito. No Brasil, a campanha é coordenada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Esse ano, o tema é, abre aspas, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Durante a coletiva, Francisco Najib ressaltou os desafios do movimento Maio Amarelo. Ele destacou o seguinte, o número de mortes no trânsito é equivalente ao de uma pandemia. E a vacina para isso é a conscientização das pessoas para a importância de um comportamento correto que deixe o trânsito mais seguro para todos. Fecha aspas, destacou o diretor-geral do DETRAN Maranhão. Aqui em Caxias também essas ações vão acontecer pela internet, levando mais informações e conscientização aos motoristas. Jardel Almeida para o Jornal da Guanaré. Obrigada, Jardel, pelas informações. E agora vamos às notícias de esporte com Vanderlei Araújo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Soyara. Boa tarde, você de casa. E olha só, no Campeonato Maranhense, ontem foi realizada a partida de ida entre as equipes Sampaio Corrêa e Pinheiro. O jogo foi bastante estudado, movimentado, mas ninguém conseguiu marcar, ficando a decisão também para o próximo jogo, que é o jogo da volta, assim como no confronto entre Juventude e Motoclube, que saiu 1-1. No domingo, né, na verdade, o jogo foi no domingo entre Motoclube e Juventude Samos. Os jogos da volta estão marcados, as duas semifinais serão realizados no final de semana e
E aí o Motoclube vai enfrentar o Juventude novamente na sexta-feira e o Pinheiro vai jogar contra o Sampaio Corrêa novamente no sábado. Primeiramente, boa noite, né? Agradecer a Deus. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Na casa do adversário. Tem o fator campo, né? Que prejudica muito a nossa equipe, que gosta de jogar a bola no chão. Eu acho que faltou mais botar um pouco a bola no chão e o último passe. Acho que se a gente consegue colocar a bola no chão e dar esse último passe, a gente ia sair com o resultado aqui positivo. Mas o resultado também não foi ruim pra gente. Agora é procurar acertar no decorrer da semana aí, ir lá sábado e classificar a equipe para a grande final. Fomos um time que ficou um pouco aquém daquilo que pode fazer, do ponto de vista ofensivo, com bola. Entramos até bem, iniciamos bem o jogo, depois o Pinheiro conseguiu equilibrar, conseguiu também empurrar-nos. A gente foi obrigado também a descer um pouquinho a marcação. Eles têm um estilo de jogo mais que liga o jogo com os atacantes e depois ali mesmo eles criam as jogadas, fica um jogo perigoso. Tentamos anular isso, com bola tentamos jogar, criar, não fomos tão criativos, não finalizamos tanto e é isso que temos que ir buscar para o próximo jogo. Ter mais capacidade de bola, mais capacidade de criar jogadas de gol e finalizar. Tá aí, portanto, o técnico Daniel Neri, o técnico português, esse foi o primeiro jogo dele à frente aí da equipe do Sampaio Corrêa. E a gente tem também a análise de Edmilson Coutinho sobre essa partida de ontem. A segunda semifinal do Campeonato Maranhense foi disputado nesta última segunda-feira lá no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. Pinheiro e Sampaio Corrêa fizeram um jogo com poucas emoções, sem muitas criatividades, tanto de um lado como do outro. Inclusive, os goleiros Matheus do Pinheiro e Mota do Sampaio Corrêa, as camisas deles, a lavandeira não vai ter trabalho, porque eles quase não defenderam bola. Mas, aos 20 minutos do segundo tempo, o árbitro José Henrique de Azevedo marcou a penalidade a favor do Pinheiro e o Juninho Boto foi para a bola, deveria bater e fazer o gol e o Pinheiro sair com a vitória, mas ele achou de chutar para fora. O goleiro Mota agradeceu juntamente com a equipe do Sampaio Corrêa e o jogo terminou no 0-0. Jogo sem criatividade, sem emoções, índice técnico muito abaixo daquilo que as duas equipes podiam apresentar em campo. Inclusive, vocês vão ver aí a penalidade desperdiçada pelo Juninho Boto. Vamos aguardar agora o segundo jogo, que será realizado lá na cidade de São Luís, sábado, às 19 horas, e a outra semifinal, sexta-feira, no Nozinho Santos, entre as equipes do Motoclube e Juventude. As duas semifinais estão em aberto. É isso aí. Olha a responsabilidade dele. Juninho Bolt contra Mota. Vamos ver. Vai autorizar o árbitro. Grande momento do jogo. Juninho Bolt, devagarinho. To be or not to be. Portanto, você viu a cobrança do pênalti que foi para fora da equipe do Pinheiro, que teve a oportunidade de ficar à frente para o jogo da ida. E foi realizada a entrega dos certificados para os árbitros caxienses que participaram da pré-temporada preparatória para árbitros na modalidade de futsal aqui em Caxias. Muito prazeroso para a gente da Regional Caxias e isso é sinal de que estamos crescendo e apto a participar das competições, inclusive surgindo convite, né, do presidente da FEFUSMO para que a gente possa estar apto a estar em São Luís. E está surgindo coisas boas. Infelizmente, as competições estão paradas, mas a gente tem fé em Deus que logo, logo a gente vai estar aí com nossas competições e dando o melhor da Regional Caxias, arbitragem futsal do Maranhão.
Olha, de Caxias para o mundo, a gente vai estar sempre mostrando aqui os atletas que saem aqui da cidade para assinar contrato com equipes de fora e também da região. Hoje é a vez de falarmos do Samuel Souza, que é filho do Sandro Souza, jogador, que é o Sandro Souza, que já foi jogador profissional, esteve em várias equipes aqui no Brasil e também na Europa. E a gente vai acompanhar com Edmilson Coutinho uma reportagem sobre o filho dele, que assinou contrato com a equipe do esporte. Olá, bom dia a todos. É isso aí, Vanderlei. E mais um caxiense no caminho do Esporte Recife, né? Trata-se de Francisco Samuel da Silva Souza, o Samuel, mais conhecido como Samuel. Ele é daqui de Caxias, lateral esquerdo, filho do Sandro e da Lília. Todo mundo conhece o Sandro, ex-jogador profissional com passagens em times do México, Bélgica, França, Marrocos, Bahrein, Turquia, time europeu e time asiático. Samuel, nascido aqui em Caxias em 20 de janeiro de 2007, tem 14 anos, inclusive já foi submetido até lá no Esporte Recife, já está integrado à categoria sub-16 do esporte. E olha que ele só tem 14 anos. Ele já está lá em Recife há 2 meses e foi levado pelo Paulinho, através do Paulinho, com a aquiescência do Rafael. Quem é o Rafael? É um empresário que tem um CT lá em Recife. Ele leva os jovens, a garotos, para o CT dele. Lá ele dá uma lapidada no garoto, leva no esporte, faz teste. E assim aconteceu com o Samuel. No primeiro teste que ele fez, ele foi aprovado e já está lá há 2 meses. Inclusive, Samuel, que teve passagem aqui pelas escolinhas do Sabiá também, disputou competições em dezembro de 2020, que foi a Copa Arena Alto da Cruz, e foi até campeão com o Sub-13 do Sabiá. Está lá. O Armstrong é o empresário dele, o Armstrong é muito amigo do Sandro, e boa sorte aí o garoto Samuel. E ele tem um vídeo agradecendo as pessoas que levaram ele para lá. Vamos conferir. Está falando é o Samuel, atleta do Esporte Clube de Recife, sou de Caxias, Maranhão, e vim aqui agradecer primeiramente a Deus, segundamente ao Paulinho por ter me indicado para o Rafael, e vim agradecer também ao Rafael por ter me indicado para o Esporte Clube de Recife, um time muito grande aqui de Recife, e lá ter me destacado e ter aprovado, graças a Deus. E agradeço também muito pela minha família, pelo esforço que estão fazendo por mim lá em Caxias. Olha, e foi realizada ontem também uma reunião para tratar sobre o Congresso Nacional de Arbitragem de Futsal, que será realizado e terá participação de árbitros de todo o Brasil, inclusive aqui de Caxias. Estamos aqui já pleiteando essa reunião, já aproveitando a entrega, já para a gente se organizar para a ida até São Luís, o ano que vem, para o nosso Congresso Nacional de Futsal, de Arbitragem de Futsal, que vai ser o ano que vem, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, lá em São Luís, onde vamos contar com a presença de árbitros de todo o Brasil, da Confederação Brasileira de Futsal, de todo o país, né? Olha, e foi realizado mais um amistoso. A equipe do MAC, aqui de Caxias, jogou contra a equipe do Itapecuru Master, lá no CT do Sabiá. O jogo foi 5-1 para a equipe do MAC. Os gols foram marcados por Ed Carlos, Sandro, Amarildo e Frank, marcando 2 vezes. Então, essas foram as informações do esporte de hoje. Soyara. Obrigada, Vanderlei. Muito obrigada, vi muitos destaques aí de Caxias, realmente o nosso esporte sendo bem valorizado e muitas competições. E aquelas sonoras que você falou, reforça pra gente essas competições locais. Olha, as competições locais que estão aí, estão suspensas no momento, é claro. O campeonato lá da Arena Gol de Placa, que está suspenso, o campeonato lá da Galeana, né, o campeonato Copa Society da Galeana. O único que está aí, que vai ser realizado a final no sábado, é o campeonato lá da Pampulha, o torneio de várzea, né, com equipes, e será realizada já a grande final. Lembrando que hoje a gente vai ter brasileiro em campo novamente, pela Liga dos Campeões, o Neymar aí jogando pela equipe do Paris Saint-Germain, que vai enfrentar o Manchester City hoje, daqui a pouco o jogo às 4 da tarde.
Ok, até amanhã, Vanderlei, com mais notícias esportivas. Até amanhã, Soyara, até amanhã você de casa. Obrigado e até a próxima. E olha só, a Mega Sena sorteia nesta terça-feira, dia 4, o prêmio acumulado de 38 milhões. As 6 dezenas do concurso 2.368 serão sorteadas a partir das 20 horas em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Já pensou se você ganha essa bolada? Então não custa nada fazer aí uma fezinha. E na manhã de ontem, uma faculdade particular lançou uma web rádio. O objetivo é valorizar o curso de jornalismo da instituição e levar para a comunidade acadêmica e demais ouvintes um jeito diferenciado de informar. A cerimônia de inauguração da web rádio foi simples, seguindo o protocolo de prevenção da Covid-19. O reitor da faculdade particular falou sobre os benefícios que o meio de comunicação proporcionará ao dia a dia dos acadêmicos e da comunidade, que terá acesso à web rádio por meio de um link. Todo e qualquer pessoa poderá ter acesso à programação da rádio. Ficaremos em 30 dias até o dia 3 de junho em fase experimental e logo depois do dia 3 de junho em rede nacional e internacional. A programação será transmitida em 2 estúdios modernos. São programas informativos, culturais, de utilidade pública, entretenimento e cultura. Para esse momento tão diferente que nós estamos vivendo, a Rádio Web vai se transformar não só mais num canal de comunicação interna, mas também um canal de comunicação externa, para que haja uma maior aproximação, uma maior proximidade entre os nossos docentes, discentes e a sociedade. O projeto para o investimento já estava sendo feito antes da pandemia, mas será uma ferramenta a mais para ajudar no distanciamento social. E o Jornal da Guanaré termina aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fiquem agora com o programa A Hora do Povo com Mário Júnior. Até amanhã.